Fala, queridos, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo no formato um pouco diferente. Hoje não tem vídeo jogando Free Fire, tá? Hoje não tem vídeo de música, mas eu quero gravar um vídeo falando um pouco sobre um filme que eu tenho observado bastante e quero tirar, né, alguns aprendizados, alguns ensinamentos, alguns pontos positivos a respeito dessa obra e do que a gente pode analisar, né? Então, eu quero falar um pouco sobre Duna e eu peguei aqui desse site aqui, historiaislamica.com, né? E aqui ele fala sobre as referências ao Islã no sucesso de Duna e as dezenas de termos árabes da série. Então, assim, publicado originalmente em 1965 e escrito por Frank Herbert, Duna é um romance de ficção científica muito famoso e influente na história literária e nos gêneros em que se propõe, recebendo adaptação recente aos cinemas em 2021. Muito embora a obra seja situada em um futuro distante e envolva todo o Império Intergaláctico e feudos planetários, as referências árabes e islâmicas estão constantemente presentes tanto nos escritos quanto na adaptação cinematográfica, seja na própria ambientação, léxico, temas e assim por diante. Isso aqui eu achei legal, né? Eu quero dizer inicialmente que eu não conhecia esse escritor, Frank Herbert, eu não conhecia esse livro, Duna, que é uma obra de ficção, certo? Eu apenas assisti o filme, né? Em 2021 eu assisti o filme de Duna. Foi o meu primeiro contato com essa obra, foi a partir daí, né? E as primeiras impressões que eu tive ao assistir o filme, sem ler o livro e sem observar nenhum detalhe a respeito, né? Apenas lendo o livro, aliás, desculpa, apenas vendo o filme, as primeiras impressões que eu tive são justamente essas que estão sendo abordadas no primeiro parágrafo, né, deste artigo. As primeiras impressões, né, daquilo que... Primeiro eu vejo que ele se propõe a obedecer à questão do livro, né, porque o artigo diz que o livro tem várias referências islâmicas e o filme ele procurou ser fiel, pelo menos nesse lado aí. O filme, ele, nesse sentido, nesse contexto, o filme ele conseguiu ser fiel ao livro, porque eu também tive essa impressão, né? Eu olhei assim, eu vi alguns termos, né? A forma como eles se comportam, todo um cenário. Eu falei, gente, a primeira vez que eu vi, eu falei, isso tem uma forte referência islâmica, isso tem uma forte referência aos muçulmanos, né? E isso é algo que basicamente acredito que todo mundo que assistiu, ou mesmo que está assistindo esse vídeo, consegue concordar comigo, né? Então, assim, isso já torna a obra diferente por si só. Por quê? Porque quando a gente vai explorar vários tipos de cultura, a gente vê que há uma pluralidade. Mas quando a gente vai para um lado mais, vamos dizer assim, mais radical islâmico, mais radical desse nível, a gente consegue perceber que existem poucas obras, pelo menos é o que eu percebo, tá? Como uma consumidora do tema, e do tema nerd e em geral, eu consigo perceber que existem poucas obras que têm essa proposta, né? Que tem uma proposta que a gente pode observar e dizer, nossa, isso é totalmente diferente. Isso é totalmente diferente, né? A Marvel tem abordado um pouco a questão de se diferenciar nas obras. Mas o fato dela querer abordar obras diferentes não necessariamente vai dizer que a obra é boa, né? Vai dizer que é uma obra diferente. Mas para ser uma obra boa, precisa de um mar de riquezas, de detalhes, e esse mar não oferece. Esse mar não dá. Tem esse mar de riquezas, de detalhes, de influências, de termos, né? Duna consegue oferecer essa praia de imersão, né, nesse mundo diferente. Algumas obras da Marvel, infelizmente, não conseguem, né?
Por exemplo, a série da Miss Marvel, né? É um tema diferente, é uma forma diferente de ser abordado, mas não há um aprofundamento, né? A série não consegue aprofundar, a série não consegue mergulhar naquele universo, não consegue imergir, né? E é lamentável, porque quem gosta de prova de uma pluralidade diferente consegue sentir falta disso, né? Então, essas são as minhas primeiras impressões a respeito do primeiro capítulo. Aqui ele vai falar um pouco mais. Apesar de nem sempre as referências serem sutis, algumas acabam sendo percebidas apenas por leitores barra espectadores mais atentos ou até mesmo estudados na religião islâmica, como eu. Eu não sou estudada, mas eu consegui ficar atenta. E nos aspectos culturais e sociais do Oriente Médio e África. O presente artigo terá como foco principal a visão cinematográfica da série lançada em 2021, sob a direção de Denis Villeneuve e disponível no serviço de streaming da HBO, agora a Max, sem negligenciar, contudo, a série de livros que foram escritos. Sim, aparentemente, como eu citei, né, a obra ela procura ser fiel ao livro. Isso é algo muito bom. Isso é algo muito bom, porque isso é como é como dar vida ao livro, né? Quando um filme ele procura ser muito fiel ao conteúdo ao qual ele foi inspirado, né? O resultado vai ser muito difícil não ter um resultado de sucesso. Porque, como eu falei, é como dar vida ao livro quando isso acontece. A primeira referência explícita de Duna que cumpre observar é talvez a mais óbvia aos olhos do espectador do novo filme, é a ambientação do universo estar inserido, mais especificamente no planeta Arrakis. Arrakis é um planeta desértico, o que por si só já é uma referência à própria Arábia. E faz até sentido, né? Arrakis, né? Arábia. Os termos são até semelhantes. O próprio filme que estreou em 2021, além de ter sido gravado em um estúdio, foi também gravado em um louco nos desertos da Jordânia e dos Emirados Árabes. Isso é algo que eu desconfiei antes de eu pesquisar artigos, fontes, direção de filme. Foi só assistindo o filme atentamente, só observando alguns detalhes do filme de forma atenta. Quando eu olhei para aquele cenário completamente desértico, cheio de areia, eu falei, gente, eu acho que pode ser impossível você fazer um cenário numa tela verde com tanta areia assim, né? Porque um estúdio com tela, mesmo que coloque a tela verde vai fazer edições e vai colocar aquele universo fictício, como foi aquela cena do Harry Potter no jogando quadribol, toda aquela cena ali dentro do quadribol e um time contra o outro jogando e voando contra, toda aquela cena ali foi gravada em tela verde. Mas é super compreensível, né? Até porque é um universo mágico, os personagens voam. Então seria muito difícil não gravar em um cenário que não pudesse receber uma boa edição como um cenário com tela verde. Isso é até explorado algumas vezes que dá para perceber no primeiro filme que toda aquela cena ali do quadribol foi numa tela verde. Mas já em Duna, quando eu olho para aquele montante, né? Porque a câmera ela filma de perto, né? Que tem um nomezinho que chama que eu agora estou esquecida. E filma de longe, né? Que os cinematográficos chamam de plano aberto, né? Filma bem de longe. Quando filma de longe, é uma imensidão de areia tão grande que eu olhei assim e falei, nossa, eu acho que é impossível fazer uma edição dessa numa tela verde. Isso aí só pode ou no deserto do Saara, mas isso com certeza foi gravado em um lugar que tem areia. E lendo esse artigo, eu percebo que eu acertei nesse ponto. Porque as cenas na areia, de fato, elas não foram gravadas em tela verde, foram gravadas em desertos, né? Desertos da Jordânia, se eu não me engano, esse nome Jordânia, eu já encontrei esse nome na Bíblia, né? Lendo a Bíblia, eu já encontrei esse nome. E eu acho que a Jordânia, ela é uma região do sul, né? Do sul para o lado de Judá. Eu não vou dizer que eu estou 100% correta, porque a lembrança está antiga na mente. E dá para ver também que ela foi gravada no deserto dos Emirados Árabes Unidos. Faz muito sentido ser gravado naquele deserto,
porque os Emirados Árabes Unidos, principalmente dos últimos anos para cá, eles vêm trabalhando, né, para que eles possam crescer turisticamente, né? Ganhar mais turística, ganhar mais mídia, ganhar mais destaque. E que maneira melhor você ganhar turistas trabalhando em filmes, né? Fazendo, participando, tendo mesmo que uma participação distante de alguns filmes, né? Então, assim, isso é bom. Por que que muitas pessoas sonham em visitar Nova York, ou Los Angeles, ou Nova York? Porque foi tantos filmes produzidos ali naqueles locais, como Central Park, que se tornou um nome muito conhecido porque aquele filme infantil Madagascar, né? Ele tem todo um contexto em que aqueles animaizinhos falantes ali de Madagascar, desde Madagascar 1, aqueles animaizinhos falantes, eles ficam abrigados em um zoológico que fica em Nova York, bem perto do Central Park, né? Então, ou seja, eles trabalham localização nos filmes e ao ponto de quando você chegar no local é impossível você não lembrar de certos filmes, é impossível você não lembrar de certas séries, né? Quando você chega em Nova York, principalmente para quem viu filme infantil na época ou quem tem criança, e chegar no Central Park é muito difícil você não lembrar de esquilos, você não lembrar de Madagascar, você não lembrar de certas obras. Porque essa citação de lugares ela ajuda a fortalecer o turismo da região. Né? Por isso, os Estados Unidos é um local que mais costuma receber turista. Né? A questão do parque da Disney fazer alguns cenários fictícios, né? Como Harry Potter, algumas coisas, fortalecer a questão dos filmes. Então, obras cinematográficas elas ajudam muito na questão turística. E o fato de Duna ter sido gravado naquele deserto, sim, dá um certo uma certa ambição, dizer, nossa, que bonito, um dia eu gostaria de estar lá também, né? Porque aquele deserto não vai ser apenas um deserto, vai ser um cenário de um filme, vai ser dado uma força a mais nesse sentido. Aqui, o artigo fala um pouco sobre o planeta Arrakis, sobre a água da vida, sobre o cilindro. Aqui mais abaixo ele fala um pouco sobre os habitantes, né? Contudo, para que as casas dominantes na obra de Herbert possam extrair a melange de sua única fonte, se faz necessário primeiro passar pela oposição e hostilidade dos Fremen, que defendem a todo custo a especiaria mais importante de todas. Os Fremen, cuja inspiração de Frank Herbert foi os beduínos árabes, e os povos Sen do sul da África, no universo de Duna, possuem uma origem um tanto quanto incerta antes de sua chegada em Arrakis. Muito embora os Fremen possuam seus registros em formato de história oral, sua história antes de sua chegada a Arrakis foi parcialmente perdida ao longo dos milênios. Eles acreditam que os Arrakis tenham sido o destino final na migração dos viajantes sem Sunni. Faz total sentido a questão de a origem e a cultura do povo serem relatadas através de uma história oral, ou seja, é uma pessoa passando para outra pessoa, já que a ideia dessa obra de ficção é que se passou, assim, tem uma união assim e de algumas coisas que você vê e fala, nossa, isso é antigo, e algumas coisas que você fala, isso parece um pouco moderno, né? Como a questão de viajar para outros planetas, né? A gente automaticamente consegue unir isso a uma questão mais evolutiva. Por quê? Porque no nosso presente não existe viagem intergaláctica. E ainda que um dia fosse possível, isso seria no futuro, porque precisaria de tecnologia de ponta que pudesse dar conta disso. E aqui a gente vai lendo um pouco. Senzuni, por sua vez, é um sistema religioso baseado no Islã sunita e no budismo Zen. Quanto às referências islâmicas, nossa crença do universo fictício de Duna, desculpe, as mesmas são mais que explícitas. A fé Senzuni se baseia nos ensinamentos dos ulemais, que acredita-se por ter suas origens na Fig. Ambos os termos são centrais no Islã, sendo o ulema o erudito dentro da religião islâmica responsável por interpretar as leis e doutrinas da fé. Enquanto o termo fiqh
é a palavra árabe para designar a jurisprudência islâmica. Os termos possuem aplicações próximas dentro do universo de Duna, sendo o ulema também designado aos doutores em teologia da crença Senzuni. A crença Senzuni foi parcialmente preservada no livro de Creus e no Shah, eu acredito que é Shah Namá, o persa para o livro dos reis. Um dos nomes Senzuni de Deus era Al-Mutakalim. Dá para perceber também que ele era um povo bem. Eles eram bem idólatras com a questão, com sua questão cultural, com suas questões de deuses antigos e etc. Mais na frente, ele vai falar sobre o termo Lisan al-Gaib, né? Que é o termo dado para o rapaz que foi ali com seus pais e terminou perdendo seu pai, né? Ainda no que diz respeito à relação entre os Fremen e Paul Atreides, algo que fica evidente na obra mais recente sobre Duna é a ênfase na forma como Paul é chamado de Lisan al-Gaib. Esse termo também provém do árabe usado para se referir a um profeta ou messias. É o que a gente costuma entender. Aqui mais um pouco desse artigo ele vai falar sobre a cultura e os costumes, sobre como que aquele povo se vestia, e dá para perceber o quanto esse Frank Herbert ele procurou não apenas ser fiel ao livro, se aprofundar em textos, em termos, em espécie de roupas, como eles se vestiam, e ali aos poucos ele ia acrescentando a sua obra, enriquecendo a sua obra. E aqui tem influências do idioma árabe, e aqui são alguns termos, né, que são usados no filme e que tem a sua devida tradução, né? Aqui ele explica um pouco sobre isso. Então, assim, como eu cheguei a falar, né, há um pouco, não são todas as obras que conseguem explorar, vou usar esse termo, explorar detalhes, explorar costumes, explorar culturas, explorar o máximo dela para que o autor pudesse ter um conteúdo rico, né? E ele consegue fazer isso em Duna 1 e ele consegue fazer isso em Duna 2 de uma forma impressionante. Como eu cheguei a falar também, poucas obras conseguem entregar riquezas de detalhes, né? Como eu falei, a Marvel chegou a explorar um pouco quando fala da Miss Marvel, que ela é de uma cultura também semelhante, né, ao Islã. Ela é uma menina paquistanesa, me recordei agora. Mas sempre fica naquele joguinho, né? De piadinha pra cá, brincadeirinha pra lá. E a pessoa fica pensando, será que eles vão encorpar o assunto? Será que eles vão se aprofundar? E quando a gente fica naquela expectativa a série acaba, né? A pessoa vai se enchendo de... Uma dica que eu tenho seguido e que eu daria para quem está assistindo é não criar muita expectativa em muitas obras, em muitas séries, em muitos filmes. Porque eu acho melhor você assistir com expectativa baixa e depois dizer, nossa, que legal, eu tava com expectativa tão baixa, mas do que você ir consumir aquela obra, ou filme ou livro com alta expectativa e ele às vezes não chegar nem perto daquela expectativa. A frustração ela é bem maior. Então eu recomendaria até, eu mesma eu tenho feito isso, tá? Quando eu vejo, tem um filme novo sobre isso, tem uma série, eu já vou com a expectativa mais baixa possível para eu não me irritar. Para depois dizer, caramba, eu pensei isso e não foi. Então eu prefiro logo começar com expectativa baixa. Falando em obras que têm riquezas de detalhes e que são obras bem feitas, poucas obras são bem feitas, né? Essa aqui é uma delas, chamado O Caçador de Pipas. O Caçador de Pipas foi um livro que foi inspirado num filme. E O Caçador de Pipas, o autor, ele não é americano, como no caso de Duna. Ele é um autor de fato da época de anos mais antigos, né? Se eu não me engano, ele vem do Afeganistão, que é o Khaled Hosseini. É assim que se chama o nome dele.
E ele faz essa obra espetacular, maravilhosamente incrível, que é o Caçador de Pipas. No filme, né, eu acho que quem assiste o filme não consegue admirar, não consegue sentir o poder da obra quanto quem lê o livro. Quem lê o livro, eu acredito que consegue consumir bem mais. E quem não lembra, né, quem é de alguns anos atrás, que conseguiu achar esse livro numa biblioteca pública, eu conheci esse livro do Caçador de Pipas na época na biblioteca da escola. Eu achei esse livro e eu li. Eu fui começar a ler ele. E eu fiquei simplesmente apaixonada pela obra. Eu acredito até que eu tenho uma certa queda por obras que exploram uma cultura mais radical. Não da forma como ela é, tá? Mas de uma forma mais romantizada. Quando pega uma obra assim, de uma cultura tão forte, tão radical, e romantiza aquela obra, e romantiza como fizeram com o Caçador de Pipas, como fizeram com a Cidade do Sol, mais recentemente como fizeram com Duna, eu acredito que a obra fica perto do perfeito, perto do perfeito. O Caçador de Pipas é uma obra que aborda dois garotinhos, né? E um desses garotinhos era um filho bastardo e o outro era o filho de um homem muito rico e influente naquela região. Ele perde a esposa e ele mantém a concubina dele, né? Porque ele não dizia que ela era concubina dele. Ele tinha relações extraconjugais. Na cultura permite, mas ele não queria expor aquilo. Na cultura dele até permitia isso, mas ele não quis expor. E ela trabalhava como empregada para ficar próximo dele, para ele ficar próxima dela e próximo do filho, que ninguém sabia que aquela criança era filho dele, né? Mas ele mantinha por perto e ele criou os dois juntos como irmãos, como que fossem irmãos, né? E aquelas crianças eram criadas juntas pensando que eram só colegas de coincidência, né? Sendo que não era bem assim, né? Quando você vai lendo o livro, você vai entender que tinha uma relação mais do que amizade naquelas duas crianças. E aquele menino que era bem criado, né, o filho dele, né, o filho que ele permitia que todas as pessoas soubessem, né, o filho legítimo dele, vamos chamar assim. Ele era um menino muito mimado, ele era um menino que ele tinha tudo o que ele queria, né? E aquela criança pobre, filho daquela empregada, ele destratava aquela criança, ele tratava mal aquele menino, ele era maldoso com aquele menino. E aquele menino, o filho da empregada, sempre tratava o menino bem, porque o menino era filho do patrão da mãe dele. E nessa convivência, eles chegam a fazer umas crueldades que eu não vou nem falar aqui no vídeo para não dar nenhum problema, né? Com discurso, seja de ódio, seja lá o que for. Mas só quem lê o livro vai entender o que eu tô falando. Ele chega a fazer maldades muito cruéis com aquele menino, filho da empregada, de tanto que ele distratou ele. Mas estava chegando uma guerra no Afeganistão. E o pai dele foge com ele e o menino, filho da empregada, fica. Né? E anos depois, o pai dele conta finalmente para o filho legítimo, quando o filho legítimo já era grande, já tinha se casado, né? Aí ele resolve contar que aquele menino que ele passou a vida toda fazendo tantas crueldades com ele, na verdade era o irmão dele. E ele não tinha noção alguma disso. Ele já tinha morrido, aquela criança, por conta da guerra, mas ele deixou um filho, né? E aí, aquele filho legítimo, já grande, adulto, ele se sente tão mal, né? Por tudo que ele tinha feito contra aquela criança que era o próprio irmão dele e ele não sabia, que ele resolve ir ao Afeganistão para salvar aquela criança que até então era o sobrinho dele, né? Sendo que quando ele chegou no Afeganistão, o Afeganistão já estava na época completamente tomado
grupo radical extremista talibã. E ele procura de todas as maneiras se disfarçar, né, de que era um deles também, para que ele não sofresse represália e ele não voltasse. Ele queria salvar aquele menino. Quando ele chega no Afeganistão para ir atrás daquele menino, que era o sobrinho dele, ele percebe que aquela criança ela tinha sido comprada como escrava. Aquela criança era uma escrava. Então, ele era um escravo que tinha que fazer comida, que tinha que fazer as coisas. E ele era escravo não só para fazer coisas de casa, mas para abusos físicos e sexuais também. Então, isso é muito forte. Por isso que não tem coisa aqui nessa obra que não dá para falar, que só lendo o livro que vocês vão conseguir sentir um pouco dessa força dessa obra maravilhosa. E ele consegue fazer alguns colegas ali e ele consegue salvar essa criança. Ele consegue tirar essa criança do Afeganistão. Quase correu o risco de morrer, mas ele consegue tirar a criança de lá. E ele leva a criança para um outro país. Se eu não me engano, ele vai para os Estados Unidos, alguma coisa assim. Mas ele vai viver num lugar mais que não houvesse guerra. E quando ele leva a criança para lá, ele toma como missão fazer com aquela criança tudo aquilo que ele deveria ter feito com o irmão dele, mas ele não pôde, não fez por conta de orgulho, por conta de se sentir de uma classe privilegiada, por conta de ter destratado aquela criança, por conta de ter feito muito mal a ele. Então ele procura compensar toda a dor que ele causou no próprio irmão, cuidando e tratando bem o sobrinho. Né? Até porque, se não me engano, na história, ele não consegue ser pai. Então isso termina criando uma relação ainda mais forte com aquela criança. Enfim, e esses detalhes que eu estou passando é só um resumo da grandiosidade que é a obra do Caçador de Pipas, para vocês terem a noção de como é uma obra maravilhosa. Né? E não deixando de esquecer também uma outra obra riquíssima e maravilhosa é também do mesmo autor de Caçador de Pipas. Ele também escreve uma outra obra referente àquela cultura extremamente romantizada, extremamente, né, com aquela pitada de história, de romance, de cultura, com um pouco de tudo, que é A Cidade do Sol. A Cidade do Sol aborda, também fala da guerra no Afeganistão e fala que como que duas mulheres completamente diferentes conseguem se encontrar, conseguem cuidar uma da outra e conseguem se salvarem diante daquela crueldade que é a invasão do Talibã no Afeganistão. Essas duas obras abordam como era a vida de alguns personagens até a invasão do Talibã no Afeganistão. Como que essas pessoas se comportaram, como elas tiveram que sobreviver, né? Como que elas tiveram que sobreviver a tamanhas crueldades, tamanhas ameaças, certo? Por quê? O Talibã é uma religião radical extremista e eles acreditam, por exemplo, que se uma mulher ela sai sem estar toda forrada com o hijab, se eu não me engano aqui assim chama hijab, e com a autorização do marido, se ela não sair com a autorização do marido nem com o hijab, ela está totalmente adepta a apanhar em público. E esse apanhar em público, eles levavam ela para um estádio de grande, parecido com um estádio de futebol, e essa mulher tinha que ser apedrejada ou chicoteada ou espancada, né? Então, ele fala sobre duas personagens que conseguem viver nesse período, se ajudarem, elas passam por opressões, elas são fortemente espancadas, mas da maneira delas, cada uma consegue se ajudar para passar por aquele problema tão difícil. E como que tudo que acontece na vida se assemelha muito à realidade, o que a gente vê recentemente, anos e anos depois, acho que foi no ano passado ou no ano retrasado, que o Talibã invadiu o Afeganistão, né? E até hoje o Talibã mantém o comando do Afeganistão. Brigou com alguns soldados, brigou com soldados dos Estados Unidos que estavam lá. Ninguém conseguiu segurar o Talibã.
O Talibã está lá até hoje, inclusive muitos passam fome, mulheres e crianças. Muitos chegaram a vender o seu rim para poder sobreviver, porque na religião dele mulheres não podem trabalhar, crianças não podem trabalhar. As mulheres que são solteiras precisam se casar se elas quiserem ter sustento, comida, água, o básico, né? Elas precisam se casar para isso. E é um conto que eu li esses dois livros, sei lá, quando eu tinha uns 13, 14 anos, e mais de 10 anos depois eu vejo o Talibã invadindo o Afeganistão de novo, de novo. E eu me pergunto quantas vezes eu vou ver essa mesma história. Porque esse autor, o Khaled Hosseini, quando ele escreveu esse livro, fugiu do Afeganistão porque o Talibã invadiu o Afeganistão. Isso foi há muito tempo atrás. E recentemente o Talibã invadiu o Afeganistão. Essa história vai se repetir quantas vezes, né? Mas enfim, essas duas obras literárias que abordam essa região junto com Duna são obras extremamente enriquecedoras e que assim fazem uma leitura valer a pena. Enriquece a nossa as nossas emoções, enriquece os nossos sentimentos e também dá um sentimento um pouco de revolta, né? Porque, como eu falei, você vê a história se repetir várias vezes, né? E quantos que sofrem com isso, né? Mas, enfim, gente, esse vídeo foi sobre uma abordagem. Eu quis fazer algo resumido, mas já deu 31 minutos. Espero que gostem. Por favor, se você ficou até aqui, não vá embora, curte, comente o que você achou desse vídeo, tá? Compartilhe com seus amigos e obrigado por estar conosco aqui nesse canal.